Eu queria falar de Cristo antes de Cristo. Eu queria usar o texto, que foi sugerido por Isaías 53, que na verdade Isaías 53 começa no 52. Porque vocês podem olhar na Bíblia, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, antes do versículo 13 do capítulo 52 tem um título, o título que começa então falando sobre o servo do Senhor, aquele que seria o Salvador, aquele que Deus enviaria. Lógico que isso nós estamos falando de algo que foi uma profecia que foi colocada por Isaías, mas 730 anos mais ou menos, talvez um pouco mais ou um pouco menos, data é duro, porque a gente encontra vários comentários e muda um pouco a datação, mas mais de 700 anos com certeza isso foi dito sobre o Senhor Jesus, E a gente sabe, apesar de não falar Jesus, falar servo, a gente sabe no texto, porque o próprio Novo Testamento tem N referências, e quando se fala de Jesus, todo mundo lembrava muito de Isaías, do servo. Então é muito importante essa profecia e ela é muito esclarecedora para nós. Quando eu olhei, a gente vai do versículo 13 do capítulo 52 até o 12 do 53. Eu precisaria de mais ou menos até amanhã às 6 da manhã para poder explicar esse texto. Os irmãos conhecem aqui, faz um tempo que eu não, agora que eu consigo falar, faz um tempo que eu não estava aqui, eu tive uma licença médica, pastor? E aí estou voltando um pouco mais para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, mas é uma alegria isso, não posso falar muito sobre isso. Vamos falar mais sobre o texto, bem? Já vi que vai gostar. Muito bem, aqui nesse texto, eu vou dar uma explicação geral, porque eu quero falar sobre um versículo apenas pelo tempo que eu tenho aqui, apesar que me deram uma licença aí, pelo fato de eu estar licença médica e até alguns minutos de tolerância, mas eu não quero cansar mais os irmãos, Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, Se o culto hoje tem hora para começar, não tem hora para acabar, Então, é mais ou menos nesse sentido, Muito bem. Isaías, então, aqui no capítulo 53, como sempre, não foi isso. Isaías 53, que na verdade começa em 52, esse bloco de versículos, que eu diria que é um cântico do servo, é como se fosse um salmo dentro de Isaías. Alguns comentaristas falam que existem 4 salmos, 4 cantos, 4 poesias dentro do livro de Isaías. Aqui então é muito interessante porque ele vai descrever com detalhes o servo Cristo, nosso Senhor. Ele vai falar sobre a obra, sobre o que Cristo passaria, sobre a vitória. Então a gente percebe nesse cântico, nessa poesia, que ele começa em alto, ele começa bem, em glória, depois ele vai caindo, e depois lá no versículo 11, 12 do capítulo 53, ele volta a subir de novo em glória. Então ele começa em glória, termina em glória, porque o nosso servo, ele foi vitorioso, apesar da sua obra sofredora e culminar em morte, uma morte substitutiva. Então ele venceu, apesar de ter sido humilhado e morrido. Então a forma com que o servo sofredor, como chamam, venceu foi dessa maneira. Mas então ele fala aqui no texto, ele fala sobre a questão do ministério de Cristo, que ele começou lá em glória e que depois ele veio e que ninguém deu muita bola para a mensagem dele, principalmente os seus, os judeus, a gente viu isso em Romanos, mas ele não deram muita atenção a isso. Então houve uma série de sofrimentos. Ele teve sofrimentos físicos, muita dificuldade, ele seria muito humilhado nesse ministério. Então esse seria o vale desse ministério do Senhor Jesus. Mas ele foi exaltado no final e ele ficou com os despojos de tudo isso, Então ele, o
conquistou a vida eterna e ele vai reinar agora eternamente. Então, toda essa obra do servo culminou, então, nessa apropriação dos despojos de tudo que foi conseguido, né? Mas eu queria chamar a atenção, né? Estou olhando o tempo aqui, usando o relógio aqui agora. Eu queria chamar a atenção, tem muito a ver com a gente agora, no versículo 11. Eu queria que os irmãos dessem agora uma atenção especial dentre Isaías 52, 13 até 53, 13, né? Até 53, 12, fala sobre então, o mesmo tema, sobre esse mesmo assunto, sobre o servo. Existem alguns detalhes que são importantíssimos, atuais, e que nós precisamos ficar atentos, porque implica em nossas vidas. É muito interessante esse versículo. Eu vou ler ele, depois a gente vai discutir com um pouquinho mais de detalhe esse versículo, apenas o versículo 11 do capítulo 53. Porque você não fala tudo, porque nós precisaríamos realmente de bastante tempo, e como nós temos bastante coisas hoje acontecendo, né? A gente precisa então ter um pouquinho mais condensado isso. Mas eu acho que esse capítulo traz para nós uma mensagem muito poderosa, muito forte, muito impactante. Veja o que diz o versículo 11 do capítulo 53. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja agora com mais atenção o que nós podemos aprender desse versículo, né? Se puder deixar a tela ali, quem não tem, aí fica melhor. Ok. Então ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Algumas palavras, uma coisa que a gente vai ter aqui em mente, e por isso que algumas traduções estão bem diferentes, a NVI, a NVT, nós vamos encontrar uma variação bem importante, porque é bem difícil esse texto no hebraico. Tá? Esse texto no hebraico está bem difícil, e os tradutores tiveram que colocar algumas palavras aqui que não estão no original, por exemplo, fruto, não está no original, para poder dar um sentido a essa tradução, né? Então, veja, então ele, né, ele verá, certo? Verá que o fruto do trabalho dele, da sua alma, né, do trabalho da sua alma, ele ficará satisfeito. É muito interessante nessa primeira parte do versículo, porque a gente nota, né, que o servo, ele cumpriu todo o trabalho, ele cumpriu tudo que foi proposto. Tudo que Deus propôs para o servo foi cumprido. Então, por isso, dessa satisfação. Um trabalho que, algumas traduções trazem até um sofrimento, né, de alma, isso daí. Então, é muito importante a gente entender que, apesar desse trabalho sofrido, esse trabalho difícil, que foi o mistério do servo, e aqui a gente tem o nosso Senhor, e aqui por isso nós estamos falando disso hoje, nessa data tão especial. Então, é um trabalho que ele fica satisfeito. O que a gente entende no sentido da palavra? O trabalho todo foi realizado. Não há nenhuma pendência. Tudo foi o que precisava. Todo o plano de Deus foi cumprido, realizado. Então, não ficou nada para trás. Por isso, a satisfação do servo. Então, é importante que a gente entenda que essa primeira parte desse versículo traz esse cumprimento, né? essa ideia de que tudo que devia ser feito foi feito. Então, se alguém fala que ainda precisa fazer alguma coisa, esse versículo ele não contribui a essa ideia, ele não ajuda nesse pensamento. Aqui o servo fica totalmente satisfeito, porque tudo, é claro que aqui nós estamos falando de algo que aconteceria no futuro, né? E a gente sabe que isso aconteceu para nós, é passado. Mas, nesse sentido, essa profecia fala de que a obra toda seria realizada e completa. Okay? Então, nessa primeira parte, a gente precisa ter isso em mente. O servo ficou satisfeito. Tudo que precisava ser feito da melhor maneira possível foi feito por Cristo. Muito bem, agora, continuando o versículo, né? Olha só como muda um pouco a ideia agora, irmãos. Olha só, o meu servo justo,
Ué, ele é servo de quem? Não é de Deus? Então quem está falando aqui? O próprio Deus. Então notem que na descrição do texto há uma mudança do personagem. Quem está falando? Aqui é o próprio Deus que está falando. O meu servo justo, quer dizer, esse servo, para ele justificar muitos, ele teria que ser justo. O que é uma pessoa justa aqui? Sem pecado, santo. Então o próprio título aqui que Deus dá a esse servo, essa pessoa, né, que faria essa obra salvadora, que seria uma obra humilhante e acabaria em morte, é uma pessoa justa, é uma pessoa que não merecia isso, uma pessoa sem pecado, uma pessoa santa. Então isso é importante, porque só o justo pode justificar o não justo. Porque se nós entregássemos nossa vida para alguém, nós não poderíamos justificar essa pessoa, porque nós não somos justos. Então é importante, é fundamental entender que o servo, Cristo, já em Isaías, mais de 700 anos antes de acontecer, fala de uma pessoa justa, uma pessoa boa. Então, segundo ponto, primeiro ponto que a gente precisa entender, a obra é completa, satisfeita. Segundo ponto que precisamos entender, esse justo, esse servo, ele é justo, porque senão ele não poderia justificar outras pessoas. Então, o segundo ponto que nós aprendemos aqui. Tá? Agora, interessante, irmãos, que vem um ponto fundamental, como o seu conhecimento. Então, qual é o meio, e agora atinge nós aqui, né, no século XXI, na igreja, nesse momento que nós estamos, qual é o meio que Deus escolheu para esse servo justificar os outros? Qual é o meio? Com o que ele justifica? Com conhecimento. Então, qual é o foco do evangelismo? Qual é o foco das missões? Qual é o foco das músicas que são cantadas hoje, que apresentam uma história? A ideia é mais ou menos essa, né? Uma história que termina em glória, termina em sucesso, que é a ressurreição. Então, qual é o meio? Qual é a forma, aquilo que faria as pessoas serem justificadas, esses muitos serem? O conhecimento, mas a segunda pergunta que fica é: conhecimento em quê? E aqui a gente vê em várias situações, vários textos do Novo Testamento, Filipenses, João, a gente encontra que é o conhecimento de Cristo. Paulo mesmo fala, não é que ele abriu mão de tudo, de todo o conhecimento que ele tinha, ele não abriu para o conhecimento de quê? Então, qual é o conhecimento que justifica? O conhecimento do servo. É o conhecimento do servo. Então, o conhecimento é o ponto-chave, é o meio pelo qual as pessoas seriam, aqui nós já sabemos o que já aconteceu, mas aqui seriam justificadas. Então, a justificação, ela acontece por meio do conhecimento. É óbvio, né, irmão, que não é um conhecimento meramente intelectual. Eu sei de tudo isso. Muitas vezes esse sei não significa nada em termos de um conhecimento relacional. Então é óbvio que aqui nós estamos falando de um conhecimento relacional, né? De um conhecimento que traz relacionamento, que traz intimidade, que traz algo muito maior do que simplesmente saber do que aconteceu, né? Então aqui, conhecimento do que? Do servo. De quem é o servo? Daquilo que o servo fez por nós. Então é isso que justificará todos. Ali está todos. Na sua Bíblia é todos que está. Todos serão justificados? Não, muitos. Mas muitos, né? Muitos serão justificados. Então, é um outro ponto importante que nós aprendemos hoje nessa profecia que se concretizou em Cristo. Primeiro ponto que nós vamos lembrar, né? E aí, terminando, ele fala, tá? Porque ele vai levar em si, então, as iniquidades
deles, de todos aqueles que foram justificados. Então, e aqui responde a pergunta de $1 milhão. A pergunta de 1 milhão, que vale $1 milhão é: como eu e você, como nós podemos nos apresentar diante de Deus justos? Como? Pelo servo. O servo que nos justificou. Então essa pergunta é aquela pergunta que vale $1 milhão e que tem gente buscando através de coisas e mais coisas e outras coisas que você nem imagina, nem eu posso imaginar. Então, como se apresentar diante de Deus, irmãos? Como? De uma forma justa, sem condenação. Você não pode. Se o servo não te justificar, você não pode. Eu não posso. Nós não conseguimos. Você não pode fazer nada bom o suficiente para que levar você justo. Só o servo Salvador, aquele que foi vitorioso através da humilhação, da morte substitutiva, mas foi exaltado no final. Então, essa mensagem poderosa, no meio aqui do cântico, no meio aqui do livro que Isaías faz, porque a centralidade de Isaías aqui está na salvação por meio de Deus, né? Por meio da fé. Então é aqui que Deus providencia a salvação para o seu povo, através do servo. Não qualquer servo, do servo justo. Aquele que, através do seu conhecimento, quando nós nos apropriamos do conhecimento do servo, pode nos justificar. E assim nós podemos então nos apresentar diante de Deus de uma maneira justa, de uma maneira aceitável a Deus. Vamos é isso. Eu espero que tenha sido fora de prática aqui, né? E aí espero que tenha trazido essa informação, essa importante. São várias coisas, né, que a gente pode extrair desse texto, esse pequeno versículo aqui, no final do capítulo. Mas eu achei que seria um ponto muito importante, muito atual, tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje, muito a ver, contando essa história, nós estamos apresentando conhecimento. Tá certo? Muito bem, vamos orar. Então,